presidente Jair Bolsonaro já deixou claro inúmeras vezes que pretende viabilizar a exploração mineral em terras indígenas, mas para isso é necessária a autorização do Congresso Nacional, que terá de ouvir as comunidades afetadas. A proposta do governo ainda não chegou à Câmara, mas a ideia, é claro, já está em discussão. No Câmara Debate, que começa agora, eu recebo os deputados Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Senhores, muitíssimo grata por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado Nelson Barbudo, eu começo com o senhor e, assim, como é um tema muito polêmico, vamos entrar logo com uma pergunta polêmica. O senhor é contra ou a favor da exploração mineral em terras indígenas e por quê? Totalmente a favor. Eu sou a favor porque nós somos conhecedores que as terras indígenas estão em cima das maiores reservas minerais do Brasil ou talvez do planeta. E elas estão adormecidas, elas estão sem a utilização onde elas poderiam gerar riquezas e dividendos para que o nosso país arrecadasse mais e, portanto, nós poderíamos ter, assim, uma fonte a mais de arrecadação para a União. Portanto, eu sou totalmente favorável à mineração e exploração dos minérios em terras indígenas. E o senhor, deputado Júlio Delgado? No momento, com a estrutura que nós temos, da forma de organização que a gente tem na Agência Nacional de Mineração e em outras áreas, eu posso dizer que, nesta realidade, nós somos contra. Nós não somos contra a exploração, nós somos contra a forma com que está sendo colocada, sem uma discussão com a comunidade atingida. É um prazer, primeiro, estar fazendo esse debate aqui com o Nelson, porque o Nelson é um vivenciador da área, o estado dele, o Mato Grosso, tem muito mais áreas e reservas indígenas que o meu estado, Minas Gerais, mas a gente não deixa de conhecer a realidade dessa situação. A Constituição Federal garantiu que qualquer tipo de exploração, seja mineral ou hídrica em área indígena, a gente teria que ter uma legislação própria, com atuação específica e com consulta à comunidade atingida, né? Isso não foi feito em Belo Monte. Uma reserva indígena foi explorada de forma hídrica e Belo Monte está trazendo sequelas para aquela população porque eles não estão sendo beneficiados, né? A comunidade indígena da região não está sendo beneficiada por isso. De outra forma, a distinção, eu tenho certeza que o Nelson aqui vai concordar, que é a mineração para o garimpo. Alguns minerais, eles podem ser minerados ou garimpados, como o caso do ouro, né? E o garimpo é ilegal. Toda atividade de garimpo que existe, ela é ilegal. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. A mineração exige uma solicitação de lavra na AMM, na Agência Nacional de Mineração, e a gente precisa, claramente, de uma fiscalização mais rígida dessa agência, porque do jeito que está, a gente vai concordar. Haja vista que a ANM não funcionou de forma correta em Mariana e Brumadinho, para dar um exemplo. A questão que nós tivemos dos desastres, dos crimes ambientais e humanitários acontecidos em Mariana e Brumadinho, não nos dão a garantia de que a agência esteja preparada para poder fazer uma legislação, como o Nelson defende, que possa estar fazendo a mineração, seja de minério de ferro, seja do próprio ouro, seja de nióbio, que é um material de grande valor que tem em áreas indígenas, com este controle que está aí. Ao não haver controle e descontrole, não dá para que nós possamos ser favoráveis a essa exploração nesse momento. E cabe lembrar ao Nelson aqui que na época do governo Temer, né, houveram 2 pedidos de mineração por uma empresa canadense sustentada pelo governo Temer, propostos aqui para casa. Tem que passar essa matéria em legislação complementar aqui no Congresso Nacional. E é bom lembrar que o presidente Bolsonaro foi contra. Ele defendendo como tinha a atuação dos militares que sempre tiveram a proteção da nossa área amazônica, e naquela feita era Amapá e um pedaço no Pará, ele se manifestou contrariamente à exploração porque ela estava sendo feita de uma forma interessada somente pelas empresas estrangeiras que queriam explorar aqui sem a devida consulta à comunidade indígena atingida. Deputado Nelson Barbudo, o deputado Júlio Delgado coloca a preocupação principalmente em relação às condições para que essa exploração fosse feita. O presidente Jair Bolsonaro vem anunciando que vai mandar uma proposta para o parlamento, vai entrar aqui pela Câmara, como deve ser,
E estava previsto, inclusive, até mandar até o final de setembro, nós já estamos meados de outubro, isso não chegou ainda. Você acha que esse tipo de preocupação, isso pode ser resolvido pela legislação que venha, inclusive em relação à agência nacional que cuida disso, agência reguladora? Eu faço das suas palavras as minhas, Júlio. Endosso tudo que você falou. Eu sou favorável no começo, na minha primeira fala, mas não de maneira aleatória. Justamente para não acontecer o que aconteceu em Belo Monte, em Mariana, em Brumadinho, é que o governo vai apresentar um projeto que eu quero que você participe e tenho certeza que você vai apoiar, porque nós queremos minerar com toda a segurança jurídica e ecológica. Nós nunca quisemos que simplesmente fosse aberta a mineração para garimpeiros aleatórios explorar o ouro. Nós queremos dar condições de formalidade aos garimpeiros para que eles possam ter a sua categoria legalizada. E tudo que você falou, Júlio, eu endosso. Nós temos que ter o que não houve no passado nos governos lulopetistas e que deixaram acontecer a mineração clandestina, correr, vamos dizer assim numa palavra, correu solto no Brasil, inclusive facilitando para que empresas multinacionais viessem explorar, não em terras indígenas, mas o subsolo brasileiro, levando verdadeiras fortunas, e nós não sabemos se isso está sendo regulado de maneira correta. Então, o projeto de lei vem e eu peço a sua colaboração para que junto nós possamos fazer um estudo, se não perfeito, mas quase perfeito, numa legislação onde a mineração venha a ter rigidamente as regras para que não se atinja o meio ambiente como foi outrora no passado, onde um governo irresponsável não cuidou e aconteceu as tragédias que nós vimos então, bem citado Belo Monte, não é culpa do Bolsonaro, Brumadinho não é Bolsonaro, Mariana não é Bolsonaro. Vamos, Júlio, juntos fazer uma legislação correta, onde aquele que queira minerar tenha o passivo ambiental respeitado, tenha os impostos recolhidos e, principalmente, o cuidado com o meio ambiente, que esse é o principal foco da mineração. A mineração é taxada como um destruidor da natureza. E se ela for feita com devido cuidado, com os projetos florestais, com os projetos ambientais fiscalizados, não é possível que no século XXI nós não tenhamos mecanismo para se fiscalizar corretamente o que acontece numa mineradora. E no setor indígena, as grandes reservas minerais estão nas terras indígenas. E nós vamos deixar até quando os bilhões em ouro, diamante e nióbio sem legislação? É por isso que o governo Bolsonaro resolveu agora, e já no meu entender está um pouquinho atrasado, nós precisamos celeridade nesse processo. Deputado Júlio Delgado, a Constituição fala que as comunidades afetadas têm de ser ouvidas. As comunidades afetadas, mesmo sendo numa reserva indígena, não obrigatoriamente são somente os índios, porque o processo de exploração vai afetar também, vai atingir também as comunidades vizinhas, que muitas vezes estão em 2 ou 3 estados do país. A minha pergunta é, o que seria aprovado aqui no parlamento, na sua visão? É uma lei geral, cabendo a estados e eventualmente até municípios fazerem legislações complementares sobre isso, ou daqui já seria uma lei que valesse para o país inteiro? Olha, tem que ser específico, as comunidades atingidas têm que ser ouvidas, e o Nelson, por exemplo, a gente começa a convergir, né, no sentimento de adversidade. Ele já disse que concorda com aquilo que nós dissemos, e quando eu estava dizendo aqui, foi no governo Temer, quando o Bolsonaro reagiu a uma atitude de uma tentativa de exploração predatória, né, que nós teríamos em 2 reservas indígenas para exploração mineral. E essa foi uma posição dele como parlamentar, quando estava aqui conosco. Agora, eu tenho certeza que com essa como presidente, tendo o Nelson, eu e o Nelson, por exemplo, somos de estados, por exemplo, assim, que tem já a complexidade da área mineral. Por exemplo, eu não sou da região de Mariana e Brumadinho, né, mas sei o que aconteceu nesse estado. O Nelson
é de uma região em que ele defende a questão florestal, porque a área dele de vivência de atuação política, mesmo sendo no estado todo, é mais ao sul, onde é que está mais próximo ao Pantanal, e eu tenho certeza que ele tem todo o foco de proteção, porque isso é a vida dele, do que propriamente a área indígena que está mais ao norte do Mato Grosso, salvo engano. Com certeza, então, com certeza. Eu estou dizendo aqui aquilo que nos converte, que nós somos de regiões distintas dos nossos estados, mas conhecemos a realidade deles. Por isso que essa preocupação da gente poder fazer uma legislação em que a ANM não demonstrou ainda estar preparada para tal. A legislação tem que vir muito apurada para que possa passar por uma consulta à população atingida. Nós temos que ter uma legislação que o Nelson já votou aqui como parlamentar. Os projetos que nós fizemos fruto do crime de Brumadinho, que já estão no Senado para serem aprovados, estes projetos que contou com a votação por unânime da Casa, a gente trata de separação sobre atingido, afetado e impactado. Muitas vezes a população atingida é aquela que sofre, aqueles que estiveram ali no Córrego do Feijão. O afetado e o impactado é a população ribeirinha, por exemplo, do Rio Paraopeba, que não teve a lama de Córrego do Feijão, mas hoje sofre a questão da contaminação do Rio Paraopeba. E todo esse complexo tem que ser colocado também no contexto, porque dentro da realidade da reserva indígena, o rio vai continuar, vai passar em área de pasto, o rio vai continuar, vai passar em área de cidades. A mesma coisa vai acontecer com áreas que têm exploração, porque a mineradora ela se coloca para explorar, por exemplo, dentro de uma reserva indígena, mas ela tem que deslocar para uma cidade próxima para ter o seu funcionamento, o seu registro funcional. A Vale hoje é registrada em Nova Lima e o acidente aconteceu em Brumadinho ou em Mariana. Então, todas essas têm essas questões que têm que ser melhor colocadas neste projeto para ele ser disseminado. A questão ambiental que está sendo tratada neste governo, e eu falo isso que não concordo com as ações do ministro Ricardo Salles, não é discordar do governo Bolsonaro, porque ele pode, com autoridade como ministro, falar assim, nós queremos colaborar. Quando eu disse a ele semana passada que nós não deveríamos estar discutindo a questão de poços de exploração petroleira próximo a Abrolhos, era uma discussão que ele poderia falar, olha, não vamos colocar esses lotes aqui a leilão, porque estão próximos do maior reserva marinha do Atlântico Sul. Ele poderia, como ministro, com autoridade de ministro, fazer isso. A mesma coisa que ele tem autoridade agora que está vendo essa questão do vazamento do óleo nas praias brasileiras, que nós estamos ainda descobrindo de onde que é a origem, parece que são navios fantasmas. Nós somos solidários à ação que tem que ser feita. E o governo está tentando agir com toneladas e toneladas de óleo que estão sendo retirados da nossa costa brasileira, comprometendo inclusive o turismo do Nordeste. O governo tem preocupação com isso? É lógico que nessa questão da exploração de áreas indígenas, só para concluir, é fundamental que o Ministério do Meio Ambiente seja mais proativo de defesa das nossas reservas, das reservas próprias minerais, da área que vai ser impactada e afetada, porque se você tem uma reserva indígena, você está falando que você está perto de florestas, e nós não queremos que isso seja feito de uma forma solta, como foi feito, por exemplo, a autorização hídrica, que não foi feita a consulta à comunidade atingida, quando tivemos a usina de Belo Monte, que está trazendo verdadeiros prejuízos para a comunidade impactada, atingida ou afetada pela construção da hidrelétrica. Deputado Nelson Barbudo, o Instituto Datafolha fez no início de junho uma pesquisa que revelou que 86% dos brasileiros discordam do ingresso das empresas em terras indígenas para exploração mineral. Especificamente nas regiões norte e centro-oeste, esse percentual é de 80%. Então, assim, algo muito, muito elevado, né? O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro, quando ele conversa sobre esse assunto, regra geral, ele conversa em um ambiente em que existem pessoas muito interessadas em trabalhar na mineração. Mas a população brasileira, de modo geral, parece não ter a mesma opinião. Como resolver isso? Como resolver? Primeiro, perguntando para aqueles que criam um condomínio, vou dar um exemplo muito grande lá em Cuiabá. Quando é criado um condomínio em Cuiabá, eles perguntam para os índios se pode. A terra indígena no Brasil inteiro era dos índios. A minha colocação pode parecer fora, mas é o seguinte, eles conhecem a realidade do índio brasileiro morrendo, doente, sem higiene bucal, sem ter a devida assistência do Estado que lhe foi negada. Então nós precisamos ter muito cuidado para a sociedade urbana quando ela quer optar na floresta, na selva, no Pantanal.
É gozado, né? Eles estão tão preocupados com a natureza que o Rio Tietê tá chique, né? O Rio Pinheiros, a Lagoa Rodrigo de Freitas não está poluída. Então nós precisamos ter muito cuidado em ver as pesquisas, perdão, quando elas dizem respeito ao que a sociedade urbana, que tem o seu chuveirinho quente, a sua água mineral entregue em casa, os melhores hospitais a 3 quadras da sua casa, optam sobre o que estaria acontecendo com a vida daqueles indígenas. E eu sou a favor da mineração em terras indígenas com toda a regulamentação florestal, enfim, Júlio. Eu quero ser parceiro seu, eu jamais assinaria um projeto que libera a bel prazer a mineração. Mas eu quero ser parceiro dos índios nessa daí, é para trazer dignidade para o indígena. Eu que vivo no Mato Grosso, eu conheço o suicídio entre os índios está aumentando porque eles estão virando alcoólatras, o Estado não está dando. Ah, mas e você acha que por uma mineração com responsabilidade, nós precisamos aprovar uma lei onde o Estado, ele tutele o índio, mas deixe ele trabalhar, para ele ter renda, para ele poder ter dignidade. Hoje você anda no Mato Grosso, os índios estão na beira da estrada, com criancinhas, num calor de 40 e poucos graus. E a gente vê falar que é destinado bilhões para a comunidade indígena. Faltou no passado, está faltando agora porque o governo é novo, nós estamos trabalhando incansavelmente para administrar os recursos da CESAI, da FUNAI. Nós temos agora um presidente da FUNAI, o delegado Marcelo, extremamente conhecedor da causa. A palavra é essa, vamos acudir os nossos indígenas, pelo menos do Mato Grosso, sul do Pará que eu conheço, que eles estão morrendo à míngua e o governo destinando bilhões, na casa do bilhão, e esse dinheiro está sendo jogado pelo ralo por um governo que não respeitou os índios. Nós queremos dar dignidade aos nossos irmãos indígenas, inclusive praticando agricultura nos milhões de hectares de terra que eles têm, respeitando, ouvindo as comunidades vizinhas. Só que eu gostaria que o pessoal da cidade também respeitasse, perguntasse para os índios se pode criar mais um grande condomínio, onde chega-se na casa dos milhões uma casa e ninguém é consultado. Portanto, igualdade aos nossos irmãos. Deputado Júlio Delgado, eu queria ouvi-lo também em relação a essa pesquisa, mas colocar também outro ponto, que é o seguinte: há quem diga que o simples anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro desse interesse dele em mandar para o Congresso uma legislação sobre isso já teria fomentado a invasão de terras indígenas, aumentado a exploração ilegal, que sempre existiu, né, como falado pelo deputado Nelson Barbudo, mas que isso teria já aumentado em função dessa sinalização do presidente Jair Bolsonaro. E essa é uma proposta que a gente já está aqui há muito tempo, a gente sabe que vai chegar aqui e não vai ser aprovada rápido, vai demorar muito, vai ter que ser feita consulta pública, enfim. Nesse meio tempo, como controlar isso? Eu quero aqui, nesse ponto, concordar com o Nelson. Eu queria que ele tivesse, nesse momento, sendo alçado pelo presidente Bolsonaro para poder estar com esse seu colega, o delegado na FUNAI, no Ministério, talvez, da Agricultura, com a visão um tanto quanto que ele tem de defender a agroindústria, mas de defender também as nossas reservas, porque isso falta aos demais, não é? O que eu falo é isso, a gente tem que ter nas ações agora o espírito que eu sei que é um espírito nobre do deputado Nelson Barbudo, é um espírito verdadeiro. Quando ele fala isso, ele fala com a convicção do que acredita. E ele sabe que a gente fala da mesma coisa. Só que as ações são diferenciadas. Nesse momento, enquanto não existe uma legislação, era fundamental que a FUNAI, que a Polícia Federal, que órgãos do governo pudessem atuar no sentido de estar restringindo isso. A gente está vendo aí as queimadas em áreas da FUNAI, queimando postos do IBAMA, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, algumas áreas criminosas. São garimpeiros que querem tirar ali algum tipo de fiscalização. Do próprio INCRA, que funciona nisso com a questão de reforma agrária e que tem que funcionar de uma forma integrada para a gente evitar que tenha uma exploração predatória, que primeiro
essas unidades que ele fala de garimpeiros não são mineradoras. Quando você vai falar que vai ter exploração mineral, você está falando de algo pesado, alguém que vai entrar com pedido de lavra de exploração dentro da Agência Nacional de Mineração. E com a tecnologia e com tudo que esperada, o Nelson colocou, que com é certeza. todo o aprimoramento. Então, eu fico satisfeito de dizer que nós podemos estar trabalhando por aprimoramento na legislação. Enquanto isso, compete sim a repressão, né, e a fiscalização por parte do governo federal. Desses órgãos que alguns atuam, outros não. Com relação ao que o Nelson disse, é claro que nós somos cidades. Eu sou o primeiro testemunha disso. Eu moro numa cidade urbana, mas eu aqui como parlamentar tive a oportunidade de fazer o projeto do Exército sobre o projeto Calha Norte, lá no norte do país. Eu visitei 3 ou 4 aldeias indígenas na divisa com a Colômbia e Letícia, lá na divisa com a Venezuela, em Roraima, com os Yanomami. E quem faz, Nelson, o cuidado médico e odontológico da população indígena, para surpresa e para felicidade nossa, é o Exército. É o Exército que faz nessas regiões de fronteira, no meio da mata, onde que as pessoas não têm menor estrutura para nada, o alimento tem que ser tirado dali porque não tem onde buscar. A gente viu lá no dia um médico e um auxiliar em uma reserva em Yanomami ter que viajar de barco 11 horas de Chatinha para buscar uma índia que estava tendo dificuldade no parto. Então, a gente reconhece essa ação, que muita dela foi feita pelo Exército na ausência do Estado. Na ausência do Estado. O Exército entra para poder uma ação que faz parte das Forças Armadas da União, na ausência do Estado, quando eu falo o Estado federativo mesmo, ali no caso Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, porque o Estado tem que atuar nisso, e mais, né, da União, nesses órgãos que a gente está falando que tem que fazer, além da fiscalização, a atenção para que esse sistema todo que o Nelson disse que realmente tem que chegar nessa população que está no meio da nossa mata, toda a atenção com cuidado devido para não haver, inclusive, introspecção disso. Nós estamos vendo a reinserção, dizem que veio por Roraima, não estou falando comprovando, mas a volta na zona urbana, por exemplo, do sarampo, que é uma questão que volta fortemente dentro do Brasil depois de quantos anos? Nós vamos voltar com a questão de vacinas que estavam quase que não sendo mais utilizadas no sistema urbano brasileiro em função desse falta de cuidado que é feito pelo governo nas questões de saneamento. Eu não estou falando que seja de um governo ou de outro, é pelo governo. Então, o Estado tem que participar dessas ações junto com o poder que hoje é feito pelas Forças Armadas na região fronteiriça do Brasil. Deputado Nelson Barbudo, o nosso programa está caminhando para o final, mas eu queria ouvir em relação ao ponto que eu coloquei para o deputado Júlio Delgado. O presidente Jair Bolsonaro prometeu para setembro, o senhor até lamentou que a proposta não tenha chegado aqui, e a gente sabe que, diferente do que está acontecendo nessa mesa, em que 2 parlamentares de posições diferentes estão conseguindo dialogar e convergir muitas coisas, isso não é um tema que vai ter uma convergência muito rápida no parlamento, não é uma legislação que vai ser aprovada rápido. Nesse meio tempo, como conter isso que seria um aumento dessas invasões, da exploração ilegal, simplesmente a partir dessa sinalização do interesse do presidente Jair Bolsonaro? Eu não vi estatística onde você fala, Maristela, que houve esse crescimento exagerado. A gente sempre teve, inclusive no governo passado, ICMBio, IBAMA, queimando maquinários. Continuou no governo Bolsonaro, nos 9 meses agora, e eu não posso te responder porque não tem estatística. Vai demorar, há uma disputa ideológica para a aprovação desse projeto. Meu amigo Júlio aqui, um companheiro que eu aprendi a gostar e respeitar, inclusive me espelho no senhor em muitas atitudes em função da sua educação com que trata um colega parlamentar, e acho que deveria ser assim em toda discussão, mesmo com a ideologia sendo diferente, o respeito é sempre bom, porque nós legislamos para o Brasil. E eu vejo com muita cautela pelo seguinte: tem pressa. E isso, você tem razão, Maristela, vai ser debatido amplamente, vão haver obstruções. Isso é uma outra coisa que eu sou encabulado com a minha chegada de novato aqui na casa. Nós não deveríamos ter, eu sou um franco, eu digo assim, francamente, eu queria que fosse mudado o regimento, porque as pessoas que têm posições diferentes entram com obstrução e ficam postergando um projeto de lei em virar uma lei que poderia beneficiar, ou sim ou não. E a discussão é muito lenta e, portanto, eu acho ineficaz para o país. Eu gostaria que o projeto de lei chegasse, lógico que ninguém é sim ou não, mas num tempo razoável ele virasse a lei. Está aí, quem tiver mais voto ganha, quem não tiver
perdeu. E nós temos o quê? Um regimento que posterga, inclusive tem uma discussão aqui, se eu não me engano, de 96 que está aqui, de 96 que o Onyx Lorenzoni, de 96 que tem um projeto de lei para versar sobre mineração em terra indígena. Veja bem, Júlio, de 96 até agora o Congresso não resolveu o problema. E eu espero que pelo menos em 96 dias nós possamos dar fim nessa pendenga, que é assim, ou aprova ou não aprova. Quem tem voto ganha, quem não tem voto não ganha. Portanto, eu gostaria que ganhasse e os nossos indígenas pudessem ter sua renda para ter dignidade e viver com o homem branco frequentando os hospitais, tendo a sua caminhonete, tendo a sua dignidade respeitada. Esse é meu pensamento. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o convite para o nosso debate. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre exploração mineral em reservas indígenas. Eu recebi os deputados Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Obrigada por sua audiência. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.